Irmãos, se a cada semana nós pudéssemos recitar ou ler um texto da Bíblia, e aí iríamos aprender mais textos da palavra do Senhor. Um dos nossos pioneiros, chamado John Andrews, ele sabia de cor o Novo Testamento. E até alguém perguntou para ele, e o Antigo Testamento? Ele disse, olha, eu teria um pouquinho de dificuldade, mas eu conseguiria. Ele sabia, irmãos, a Bíblia praticamente de cor. Queridos irmãos, amigos, é necessário estudarmos a palavra do nosso Deus. Quais são os passos para um reavivamento? Nós temos mencionado, temos que querer. Você tem que querer. Quer um reavivamento em sua vida? Então tem que querer. Em segundo lugar, tem que buscar esse reavivamento. E como nós buscamos o reavivamento? Através da oração. Meu querido irmão, amigo, jovem, ore ao Senhor, clame ao Senhor, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Outro meio para buscar ao Senhor é o estudo da palavra do Senhor. Não há nada mais poderoso nesta terra que a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, não deixemos de estudar a Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia Sagrada, porque ali está aquilo que Deus quer para a sua vida. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Então estude a palavra do Senhor. Outro meio para buscar, meus queridos irmãos, é a obediência. De nada adianta conhecer a Bíblia e não colocar em prática. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não quer colocar em prática. Eu já mencionei, tem gente que sabe que Jesus vai voltar com poder e grande glória a este mundo. O céu irá se abrir. Porém, tem gente que ainda não está preparando o coração, ainda está duvidando de Deus. É necessário colocar em prática. Por isso, neste momento, irmãos, nós vamos orar a Deus mais uma vez, assim como você está, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Querido Pai, muito obrigado, Deus, porque mais neste sábado nos encontramos em Tua casa de oração. Obrigado, porque neste momento também teremos a oportunidade de abrir a Tua palavra. Rogamos que Teu Santo Espírito toque o nosso coração e a nossa mente e saiamos deste lugar fortalecidos, revigorados e dispostos também a cumprir a missão. E em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nesta manhã, meus queridos irmãos e amigos, estaremos falando a respeito do convite do Senhor. Na verdade, nós encontramos muitos convites na palavra de Deus, muitos. Porém, iremos ver 3 convites do Senhor. Então, eu lhe convido agora a abrir a Bíblia Sagrada, ou abrir ali, ou encender o celular, se você não está com a Bíblia e tem a Bíblia ali. Então, vamos para o livro de Malaquias, vamos para o último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12. Versos conhecidos, porém que têm lições importantes para a nossa vida. E ali nós veremos 3 convites do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12. Disse assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos disseis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, disse, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor
dos exércitos. Vamos parar ali. O que está acontecendo, meus queridos irmãos e amigos? Durante 1500 anos, lamentavelmente a igreja de Deus estava andando longe do Senhor, havia se desviado de Deus. Agora a igreja do 5º século antes de Cristo, também longe de Deus. E é por isso, meus queridos irmãos e amigos, Deus envia um homem chamado Malaquias, e o nome deste homem significa meu mensageiro. Malaquias significa meu mensageiro. Então Deus envia o mensageiro dele para fazer a última advertência e para fazer o último convite de Deus para a sua igreja. Olhem o que diz Ellen White. Todavia, disse, ninguém foi deixado sem esperança. As profecias de Malaquias sobre o juízo foram, disse, acompanhadas de convites ao impenitente para que fizesse paz com Deus. Eu imagino ali o profeta Malaquias saindo de sua casa, indo aqui para a casa do nosso irmão Silas. Irmão Silas, está na hora de voltar para Deus. E passou para o outro lado, para a casa da nossa irmã Jaine. Muito bem. Jaine, está na hora de voltar para Deus. Ninguém disse foi deixado de lado. O profeta Malaquias passou em todas as famílias, em todas as casas, fazendo-se o convite do Senhor. Sabe, meus queridos irmãos e amigos, qual é o primeiro convite? Qual foi o convite que Malaquias levou? Em primeiro lugar, o convite para guardar a sua palavra. O que estava acontecendo? Olhem o que diz o versículo 7. Vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim. É um convite, irmãos, para guardar a lei de Deus, a Torá. É um convite, irmãos, para guardar a palavra do Senhor. Por gentileza, vamos estudar a Bíblia Sagrada, vamos respeitar a palavra do Senhor. Lamentavelmente, no passado, a igreja de Deus estava tendo outros deuses, adorando a outros deuses. Eles estavam tendo que imagem de outros deuses. Eles estavam tomando o nome de Deus em vão. Eles não estavam respeitando o dia que o Senhor tinha estabelecido. Eles não estavam respeitando o papai e a mamãe. Filhos desrespeitosos. O que estava acontecendo? As pessoas estavam matando, as pessoas estavam adulterando, as pessoas estavam roubando, as pessoas, meus queridos irmãos, estavam falando falso testemunho, né, falando mal das pessoas e codiciando as coisas das outras pessoas. A igreja estava longe de Deus. Por isso que a Bíblia menciona ali no versículo 9, a nação disse toda, longe do Senhor. Que tragédia, que tristeza, meus queridos irmãos. A igreja, a nação inteira longe de Deus. E é por isso o convite, venham, voltem-se. E olhem o que diz, irmãos, esta citação. Disse assim, com fatal, disse, curteza de vistas. Eles se desviaram vezes e vezes do seu glorioso destino. Em espanhol fala assim, com fatal, disse, miopia. Eles se desviaram, disse, o que vezes e vezes do seu glorioso destino. Eu pergunto para a igreja, o que é miopia? Eu não sei se na igreja alguém tem miopia. Mas miopia, irmãos, é quando a pessoa não consegue enxergar a distância, vê algo borroso. E a igreja de Deus estava assim. Eles não conseguiam enxergar, disse, o seu glorioso destino. Era assim que a igreja se encontrava. Miopia fatal. Eu pergunto para a igreja, qual é o nosso destino? Para onde você está indo, meu querido irmão? Minha querida família, para onde você está indo? Qual é o seu objetivo? Nós estamos indo para Canaã celestial. Nós estamos indo para o reino dos céus. Por isso, meus queridos irmãos, nada pode nos atrapalhar nessa visão, em nosso objetivo para o reino dos céus. Qual é o segundo convite? Primeiro convite, irmãos, para guardar a sua palavra. Segundo convite, irmãos, é um convite para ser fiel a Deus. A igreja, no passado, perguntou assim, em que te roubamos? Eram ousados.
Em que te roubamos? E Deus, irmãos, respondeu assim: nos dízimos. Estão me roubando nos dízimos. E sabe, meus queridos irmãos, o dízimo é a 10ª parte, é o 10%. Na mente, irmãos, judaica, na mente, irmãos, hebraica, o dízimo é o ponto de partida. Irmãos, é o mínimo. Vocês já têm com certeza ouvido, irmãos, essa experiência de Abraão. O que aconteceu? Um dia, irmãos, ele estava dizendo na sua tenda, levantou de seus olhos e viu, irmãos, ali 3 pessoas passando. E ele rapidamente ele se levanta e vai ao encontro destas pessoas e diz: irmãos, por gentileza, vamos na minha tenda, vamos comer alguma coisa, vamos beber alguma coisa. E estes homens falaram: olha, nós não podemos porque estamos com pressa, nós temos um outro compromisso. Porém, meus queridos irmãos, Abraão era insistente e ele disse: vamos na minha tenda. E estes homens, irmãos, acederam. E eles falaram: nós vamos. E ali, irmãos, quando chegaram à casa ali, Abraão e Sara, irmãos, prepararam ali comida. Eles se alimentaram e depois se levantaram. E nesse momento, irmãos, Abraão acompanhou eles e pergunta para eles: aonde vocês estão indo? E a resposta, irmãos, foi: nós estamos indo, disse, para Sodoma e Gomorra. E o que vocês irão fazer lá? Nós vamos destruir, disse, estas cidades. Estas cidades se tornaram o que, irmãos, ímpias. Estas cidades o que se tornaram o que? Cruéis. Vamos destruir. Foi nesse momento, irmãos, que Abraão se lembrou de seu sobrinho chamado Ló. E começa, irmãos, a interceder diante, irmãos, de Jesus Cristo. Eram 2 anjos, irmãos, e Jesus Cristo. E disse para ele, irmãos, o seguinte: se houverem, disse, 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade? E a resposta, irmãos, foi: não. Por amor, disse, aos 50, nós não iremos destruir a cidade. E Abraão pensa, e ele disse, irmãos: eu acho que não tem 50 não, eu acho que tem 45. E se aproxima, irmão, de Jesus e disse: meu Senhor, por favor, não se irrite comigo. Se houverem, disse, 45 pessoas justas, o Senhor vai destruir também a cidade? E a resposta, irmão, de Deus foi: não. Por amor, disse, aos 45, nós não iremos destruir. E Abraão, irmãos, pensa, ele disse: ok, eu acho que não tem 45, eu acho que tem 40. Então, irmão, se aproxima novamente de Deus e diz: Senhor, se houverem, disse, 40 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade? E a resposta, irmãos, foi: não. Por amor, disse, aos 40 não iremos destruir. E Abraão pensa e disse: eu acho que não tem 40 naquela cidade, não. Eu acho que deve ter 30. Então disse: Senhor Jesus, se houverem, disse, 30 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade? E a resposta, irmãos, foi: não. E Abraão pensa e disse: eu acho que não tem 30, eu acho que tem 20. Então disse: Senhor Jesus, por favor, não se irrite comigo. Se houverem, disse, 20 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade? E a resposta, irmão de Deus, foi: não. E Abraão, irmãos, pela última vez pensa e disse: o quê? Eu acho que não tem 20, eu acho que tem 10. Senhor Jesus, se houverem 10 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade? E a resposta, irmãos, foi: não. Por amor aos 10, nós iremos preservar a cidade. Eu pergunto, irmãos, para a igreja: por que Abraão, irmãos, não disse por amor de 5? Porque ele não disse se houverem 2 pessoas justas? Porque, irmãos, na mente judaica, 10 é o mínimo. O 10 é o mínimo. E a igreja, irmãos, do passado, estava falhando no mínimo, no ponto de partida. Que tragédia, meus queridos irmãos. E é por isso, irmãos, que Deus, fazendo o convite para a sua igreja, por favor, disse: sejam fiéis naquilo que é mínimo. E sabem, irmãos, olhem esta citação muito interessante. O dízimo, disse, pertence ao Senhor, e todos aqueles que tocam nele serão punidos com a perda de seu tesouro celestial. É perigoso, irmãos, mexer naquilo que não é seu, naquilo, irmãos, que pertence a Deus. Isto, irmãos, é uma questão de honestidade com o nosso Deus. Cuidado com tocar nisso, porque pode perder, disse, o reino dos céus.
Só que, irmãos, a igreja, no passado, perguntou: em que te roubamos? E a resposta, irmão de Deus, foi também nas ofertas. Não somente, irmão, no dízimo a igreja estava falhando, mas também, irmão, estava falhando na oferta. E eu pergunto para a igreja de Siqueira Campos: como tem que ser a oferta? E a resposta está ali. E nós encontramos tudo isso também na palavra de Deus. Olhem, como tem que ser a oferta. Essa questão de se dar não é deixada ao impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito. Especificou os dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que demos regular e sistematicamente. Eu sublinhei ali, irmãos, duas partes. A primeira parte fala assim: a oferta, irmãos, não é por impulso. Ou seja, o diácono, irmãos, vai passando ali a salva. Então eu tomo a minha carteira e o primeiro bilhete que eu encontro, eu coloco ali. Não é assim. Eu me lembro, irmãos, uma vez, quando estava na Bolívia, no ensino médio, eu estava sentado ali atrás. Era o momento da adoração. E os diáconos começaram ali a passar a salva. E foram chegando perto aonde eu estava. Nisso chegou um outro irmão da igreja, um boliviano, chegou, sentou-se ao meu lado porque tinha um lugar. E quando, irmãos, viu o diácono chegando pertinho, rapidamente, irmãos, ele pegou a carteira dele e o primeiro bilhete que ele encontrou, colocou. Porém, irmão, quando ele colocou, viu o bilhete ali, os olhos dele se arregalaram. E eu olhei assim, né? Mas por quê? E olhei, irmãos, ali para a salva. Porque, irmãos, ali estavam 200 bolivianos. O bilhete, irmãos, mais graúdo da Bolívia. 200. E este irmão disse assim para o diácono: diácono, espera um pouquinho. Pegou novamente, irmão, a carteira dele e buscou outro bilhete e não encontrou. Eu acho, irmãos, um bilhete menor. Não encontrou. Então disse assim para o diácono: por gentileza, continua recolhendo dízimo e oferta, porém, ao final, me devolva 198 bolivianos. Queridos irmãos, a oferta não é por impulso. Como tem que ser a oferta? De maneira de se regular. O que é regular, irmãos? Quando eu tenho um ganho nessa semana, no mês, eu separo, irmãos, o dízimo e separo a oferta. Isso, irmãos, é regular. E agora, o que é sistemático? É porque, irmãos, há um sistema na maneira, irmãos, de ofertar. Entre elas, por exemplo, irmãos, está o fato, irmãos, de adorar a Deus. Ofertar, irmãos, é um ato de adoração. A Bíblia diz, irmãos, que devemos levar de nossa oferta com alegria, não com tristeza. Traga com alegria a sua oferta diante do Senhor. Isso é sistemático. Outro detalhe, irmãos, o que é sistemático? Também, irmãos, há uma proporcionalidade, ou seja, há um percentual que o adorador, irmãos, toma essa decisão. Isso, irmãos, ofertar de maneira regular e sistemática. Lamentavelmente, meus queridos irmãos, de Siqueira Campos, como igreja, nós não temos o percentual na oferta. O diácono passa a salva e eu coloco ali, irmãos, o bilhete, porque eu não tenho o percentual. E a Bíblia fala, irmão, tem que ser de maneira proporcional, tem que ter um percentual. E qual é o percentual, pastor? A Bíblia não fala. Ellen White não menciona. Então, irmãos, isto é uma questão do adorador. Diante, irmão, da cruz do Calvário, daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, você, meu querido irmão e amigo, toma essa decisão de tirar um percentual de oferta para adorar a Deus. E eu conheci, meus queridos irmãos, de pessoas que têm experiência, irmãos, com Deus, na maneira de ofertar ao Senhor. Um dia eu estava ali em Posadas, na Argentina, e conversando com uma irmã da igreja, ela me confidenciou assim: pastor, olha, eu tenho experimentado, disse Deus, e hoje estou, disse, em 26% em oferta. E eu disse: uau,
26% em oferta. Depois, irmãos, eu fui ali pertinho, ali em Bariloche, passando Bariloche, fronteira com o Chile, uma cidadezinha, irmãos, que se chama El Bolsón. Muito lindo aquele lugar, tem muita neve, lindo. E ali o irmão da igreja disse: pastor, eu estou dizendo 33% em oferta. E eu disse: uau! O ano retrasado, irmãos, encontrei um irmão da igreja ali em Brasília, e ele me disse: pastor, estou em 50% em oferta. E eu disse: irmãos, uau! E eu fiquei me perguntando, irmãos, 50% de oferta, mais 10%, irmão, de dízimo, dá quanto? 60%. E ele vive com quanto? 40%. E a minha pergunta, irmãos, para estes irmãos da igreja foi: mas como que vocês vivem? E os três responderam assim: pastor, isto é uma experiência com o Senhor. O Senhor tem que provar a Deus. Queridos irmãos, isto é uma experiência com o Senhor. Mas que, irmãos, nós precisamos colocar um percentual em nossa oferta, sim. Olhem, meus queridos, ali, irmãos, ali está o meu recibo, quando eu estava na Argentina. Como pastores, e ali o pastor sabe, o dízimo, irmãos, é descontado já na folha. O que não acontece com os irmãos, porque não trabalham ali para a associação ou para a missão, na obra. Então, irmãos, como pastores, é descontado, irmãos, o dízimo, 10%. Só que, irmãos, o pacto, que é a oferta regular e sistemática, não é descontado, porque cada pastor, irmãos, toma a sua decisão. E tem pastores, irmãos, que estão assim, um pouco mais, outros um pouquinho menos, mas cada pastor, irmãos, fixa ali o seu percentual. E os irmãos podem ver ali, por exemplo, quando eu estava na Argentina, ali, irmãos, está o meu percentual. Porque, irmão, Deus tem sido muito bom. Tem sido muito bom com a gente. Então, irmãos, ali está o percentual. Agora, irmãos, vocês irão se perguntar: mas aquela oferta ali de 1.000 pesos argentinos, o que significa? Eu vou explicar para os irmãos. Um dia eu estava numa cidade chamada São Rafael, pertinho de Mendoza, ali fronteira com o Chile. Estava visitando com um pastor da igreja, alguns irmãos. Estava no carro dele. E quando, irmãos, entrei lá no carro dele, ele começou a me falar: pastor Jetler, está vendo aquela antena de rádio? Eu falei: estou. Pois é, pastor, o dono está vendendo essa antena. Não é da igreja. E ele quer 1 milhão de pesos argentinos. Muito dinheiro, 1 milhão de pesos. Então disse ele: pastor, eu criei um projeto. O projeto é 1.000 por 1.000. Aí eu falei para ele: então me explica um pouquinho esse projeto 1.000 por 1.000. E ele me disse assim: pastor Jetler, é o seguinte: se nós conseguirmos, dizer, 1.000 pessoas, dando 1.000 pesos, dá quanto, irmãos? 1 milhão de pesos, e compramos a antena, e nós temos a Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, para toda a cidade, e evangelizamos. Eu disse para aquele pastor: pastor, parabéns pelo teu projeto. Que maravilha! Ele já quer evangelizar a cidade inteira, comprando a rádio. Mas o custo, irmãos, era alto demais. Eu dei os parabéns para ele, toquei no ombro dele, né, e falei: parabéns, pastor. E quando eu estava saindo do carro, sabe o que ele fez? Ele esticou o braço dele, puxou ali no meu ombro, tocou e disse: pastor Jetler, o senhor poderia participar do projeto? Ele é rápido, né? O que ia dizer, irmãos, para ele? Eu falo: claro. Irmãos, esse 1.000 saiu para a antena Novo Tempo, lá em São Rafael. Porém, irmãos, esse valor não saiu do pacto. Porque, irmãos, o pacto é um compromisso que eu faço com Deus. E nesse valor, irmãos, eu não toco. Porque, irmãos, eu fiz compromisso com Deus. Porém, irmãos, eu posso fazer o quê? Uma oferta direcionada. É o caso, por exemplo, irmão, do banco que o pastor está falando. Faça uma oferta direcionada para comprar os bancos para a igreja. Não tem problema, porque Deus nos tem abençoado. Mas, irmãos, nesse valor nós não podemos tocar. Não toque, por gentileza.
quando, irmãos, o adorador no passado levava a ofertinha, irmãos, né, uma oferta, uma ovelha, ele não disse, olha, eu vou destinar uma meia perna para cá, a outra perna vai para lá, a cabeça vai para lá. Não, irmãos, ele colocava, irmãos, todo, irmãos, a oferta, e esse holocausto, irmãos, era queimado. Era dessa maneira. E até, irmãos, Ellen White menciona, a oferta disse era perfeita, tinha que ser perfeita. Até, irmãos, o sumo sacerdote, disse, irmãos, fazia um corte aqui bem atrás, e dali, irmãos, enxergava, disse, o coração daquela ovelha. Se aquela ovelha, irmãos, tivesse defeito, disse, no coração, essa oferta era rejeitada. Queridos irmãos, e assim deve ser a nossa oferta. Eu queria dizer para os irmãos, eu aprendi tarde isso, porque não me ensinaram. Eu não culpo, irmãos, meus pais, nem a minha igreja no passado. Mas depois, irmãos, que eu aprendi, eu comecei a colocar, irmãos, em prática do jeito, como disse, irmãos, a palavra do Senhor. Eu tenho agora um percentual na oferta, e tem sido, irmãos, uma bênção na minha vida, e tem sido, irmãos, uma bênção para a igreja do Senhor. Sabem, meus queridos irmãos, Deus também, irmão, está convidando sua igreja a ser fiel, irmãos, não somente nos dízimos e nas ofertas, mas também, irmãos, trazer estes recursos na casa do tesouro. Deus disse, irmãos, o quê? Na minha casa. Tem gente, irmão, tem adventista levando, irmãos, esses recursos na casa de outras pessoas. Ou às vezes, irmão, está ficando na casa dele mesmo, para ele, entre aspas, administrar. Cuidado, meus queridos irmãos. Deus está dizendo que na minha casa, na casa do tesouro, no passado, irmãos, estava ali o templo. Do ladinho, irmãos, havia algumas dependências. E ali, irmãos, era a casa do tesouro. Era levado o dízimo. Nos dias, irmão, do rei Ezequias, havia uma outra dependência. Ali eram levadas as ofertas. Deus, irmãos, pede para a sua igreja: traga desses recursos na minha casa. Na minha casa. Sabe, meus queridos irmãos, aonde é a casa do tesouro? Não é a igreja. A igreja, meus queridos irmãos, é o meio. Mas qual é a casa do tesouro? É a associação ou a missão, meus queridos irmãos. No caso de vocês, é a missão, irmãos, de Sergipe. No meu caso, irmãos, é a minha associação. A Associação Sul Rio Grandense. Essa é a minha associação. Então, irmãos, esses recursos, tanto o dízimo, como, irmãos, o pacto que eu tenho, esses recursos, irmãos, vão para a casa do tesouro, na Associação Sul Rio Grandense. No caso de vocês, para a missão Sergipe. Deus, irmãos, pede para a sua igreja: traga esses recursos na minha casa. E finalmente, meus queridos irmãos, o terceiro convite do Senhor. É um convite, irmãos, para desfrutarmos as bênçãos dEle. As bênçãos de Deus. Deus, irmão, dizendo para a sua igreja: eu tenho, disse, bênção, disse o quê? Dos céus. Eu vou abrir, disse, as janelas do céu para te abençoar. Não somente as portas, eu quero abrir as janelas do céu. Até, irmãos, na Bíblia, algumas Bíblias trazem: eu vou, disse, abrir as comportas do céu. Ou seja, irmãos, janela e comporta é a mesma derivação, irmãos, essa palavra. Eu quero, disse, abrir as comportas. Ali está uma comporta. Eu quero derramar, abrir essa comporta. E sabem, irmãos, ali diz Ellen White, Deus, disse, irmãos, tem um céu cheio, disse, de bênçãos. Não somente, irmãos, está ali a bênção material. Está, irmãos, a bênção da saúde. Está ali a bênção, irmãos, da vida. Está a bênção, irmão, de ter uma família. Está a bênção do perdão. Está a bênção ali da salvação. Está ali, irmãos, a bênção de ter paz no coração. Deus, irmão, tem muitas bênçãos. E Ele está dizendo: eu quero abrir, diz, as comportas do céu. Eu quero te abençoar. Porém, meus queridos irmãos, não somente bênçãos dos céus. A Bíblia diz também o que bênção, disse, nesta terra. No versículo 11 menciona: para que não vos consuma, disse, o fruto da terra. Naquele tempo, irmãos, nos dias de Israel, havia este inseto, que era o gafanhoto. E havia 3 tipos de gafanhotos. O primeiro, irmãos, era um migrador. Ele vinha, irmãos, e consumia aquilo que era verde. Porém, não consumia tudo. Vinha o outro gafanhoto, que era o gafanhoto, irmão, devorador. Esse era o mais terrível. O que o outro tinha deixado, irmãos, esse vinha e consumia. Só que, irmãos, havia um outro pior ainda, que era, irmãos, o destruidor. O que o migrador
tinha deixado, o que o devorador tinha deixado, o destruidor, irmãos, limpava tudo aquilo que era verde. E Deus, irmão, disse para a sua igreja: aquilo que você tem eu vou cuidar, aquilo que você tem nessa terra eu vou proteger, não se preocupe. E finalmente, meus queridos irmãos, bênçãos também disse em sua vida pessoal. A Bíblia diz, irmãos, o seguinte: vos chamarão de felizes. Que pessoa, irmãos, bem-aventurada, que pessoa ditosa, que pessoa disse abençoada, vos chamarão felizes. Queridos irmãos, Deus tem muitas bênçãos. E é por isso, irmãos, nesta manhã, Deus novamente, irmãos, faz um convite para a sua igreja. Olhem o que diz ali: o Deus do céu está se apelando aos seus filhos, para que voltem para Ele, a fim de que possam com Ele cooperar na condução de sua obra na terra. Novamente, irmão, Deus está chamando a sua igreja, para cooperar na condução, irmão, da obra do Senhor nesta terra. E nesta manhã, meus queridos irmãos, como pastor da igreja adventista, eu queria lhes agradecer pela vossa fidelidade ao Senhor. Obrigado, meus queridos irmãos e amigos, muito obrigado. Obrigado, queridos jovens, pela vossa fidelidade. Olhem aqui, graças a esse recurso que a igreja trouxe diante do Senhor, alguns anos atrás, irmãos, 25 missionários foram enviados, irmãos, para a janela 1040. E a parte, irmãos, geográfica do nosso planeta, onde tem muitos muçulmanos, tem muitos hindus, muita gente, irmão, que nunca ouviu falar o nome de Jesus, nem sabe, irmão, que Jesus vai voltar com um grande poder e glória. E a igreja, irmãos, enviou estas pessoas para poder, irmãos, pregar o evangelho. E ali, irmãos, aqui do lado nós temos uma igreja, irmãos, no Iraque, onde se reúnem, irmãos, 200 pessoas para adorar a Deus. E obrigado, irmãos, pela vossa fidelidade, porque graças a isso, irmãos, que se comprou aquela igreja no Iraque, num país muçulmano, e ali estão as outras famílias. Foram, irmãos, do Chile, da Argentina, aqui do Brasil, de toda a Sul-América. Até teve um, irmãos, que não podia entrar como pastor. Ele entrou, irmãos, como técnico de futebol. Ele já gostava de jogar bola. Então, irmãos, e disse: não, pastor, aqui não entra, nosso país não entra. Mas agora, se for como técnico de futebol, nós vamos carimbar o passaporte dele. E ele entrou assim. E ele, irmão, foi juntando as crianças, ensinando, irmãos, na escola cristã de férias a jogar bola, as crianças. E sabe, meus queridos irmãos, graças a isso, algumas crianças e alguns pais aceitaram a mensagem de Cristo. Do lado, meus queridos irmãos, nós temos agora, foi comprado, irmãos, esse prédio para abrigar a nova igreja na Turquia. Obrigado, irmãos, pela vossa fidelidade. E o resultado, irmãos, é isso aqui. É isso, meus queridos irmãos. Pessoas, irmãos, ali na janela 1040, entregando o coração a Cristo Jesus, sendo batizados, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do lado, irmão, nós temos ali uma jovem da Mongólia. Nesse lugar, irmão, não tem recursos, mas ela aceitou a mensagem. Não tinha, irmão, dinheiro para comprar uma túnica para ela se batizar, mas ela estava tão desejosa, irmãos, que com a roupa mesmo que estava vestida, ela entrou no tanque, ali no tanque, no lago, e foi batizada. Queridos irmãos, Deus nesta manhã está convidando a sua igreja mais uma vez. Porém, irmãos, antes de terminar esta mensagem, eu queria fazer, irmãos, o último convite do Senhor. Qual é seu convite, irmãos? Eu queria, irmãos, especificamente fazer um convite, irmãos, com relação à oferta, ao pacto. Talvez até aqui você não tenha, irmãos, um percentual no pacto. O diácono passa e você coloca ali o dinheiro. Mas hoje aprendeu. E quero dizer para o Senhor Santo Deus, eu entendi a tua palavra. Mas a partir de hoje, eu quero ter um percentual. E quem define, irmãos, o percentual é você e com Deus. Você vai definir. Talvez, irmão, vai começar, quem sabe, com 2%, 3%, não sei. Quem sabe 5%, não sei.
Talvez alguns dirão, pastor, eu vou começar com o mínimo, 10% de oferta também. Fique à vontade. Isto é você com o Senhor. Mas eu gostaria que você tivesse, irmãos, esse compromisso, fizesse esse compromisso com o Senhor. Eu digo para os irmãos que eu não sabia, mas depois que aprendi, irmãos, tem sido uma bênção na minha vida. E é por isso, irmãos, que eu lhe queria convidar para que você também seja abençoado, que você experimentasse ao Senhor. E você vai ver que nunca irá se arrepender disso aí, não. Jamais. Ao contrário, vai ser grato ao Senhor. Nesta manhã, será que tem alguém que queira dizer para o Senhor, Senhor, eu entendi a tua mensagem com relação às ofertas. E a partir de hoje, eu quero ter um percentual nas minhas ofertas. Eu vou ter um pacto, um percentual. Não sei se tem alguém assim que queira dizer para o Senhor. Talvez até agora o diácono passava, colocava. Mas agora a partir de hoje vai ter um percentual e vai trazer isso diante do Senhor. Será que tem alguém, irmão, nesta igreja que queira dizer isso para o Senhor? Eu posso ver a sua mão? Não tenha medo. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Porque você não entendia no passado a mensagem, mas agora entendeu e vai trabalhar desta maneira. E eu quero orar por vocês. Gratidão. Obrigado, irmão. Eu quero orar por vocês. Quem levantou a sua mão? Talvez ali na galeria. Assim, irmãos, como é feito um convite para o batismo, eu quero chamar estas pessoas que vêm aqui comigo. Pode vir, que eu quero orar por você. Quem levantou a sua mão, pode vir aqui, que eu quero interceder pela sua vida. Pode vir, não tenha medo. Não tenha medo do Senhor. Deus seja louvado pela sua decisão. Pode vir aqui, irmão, sobe aqui. Pode vir. Deus seja louvado. Pode vir. Estes irmãos estão tomando uma linda decisão na vida deles. Porque, irmãos, querem ter um percentual nas ofertas. Esse é o chamado do Senhor. Pode vir, não tenha medo. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Enquanto o nosso irmão estiver cantando, você pode se juntar a esses irmãos. Irmãos, hoje é o dia da decisão. Deus está chamando. Deus o está convidando. Você entendeu a mensagem? Não tenha medo. Tome a sua decisão. Vamos então, irmãos, ouvir esta mensagem musical. Enquanto ele vai cantando, pode vir. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho
Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, a fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está voltando. Eu queria dar, irmãos, mais um último convite. Uma vez um irmão da igreja estava sentado aí do lado, mas pastor, eu queria aumentar meu pacto, mas o senhor não fez o convite para quem quer, já está experimentando, queria aumentar um pouquinho mais, um percentual, talvez 1%. E depois, irmão, daquela vez nunca deixei de fazer esse segundo convite. Se tiver, irmãos, um irmão da igreja que já trabalha dessa maneira, já tem pacto, mas neste ano queira dizer para o Senhor, Senhor, eu queria aumentar 1%. Será, irmão, que tem alguém que queira fazer esse compromisso com o Senhor? Deus tem sido tão bom comigo, eu quero experimentar mais ao Senhor. Se tiver, irmãos, alguém, pode se juntar também a esse grupo aqui. Pode vir. Se alguém, irmãos, já trabalha dessa maneira, quer dizer para Deus, Senhor, eu quero. Deus seja louvado pela sua decisão. Deus seja louvado. Irmão, tem pessoas que já estão experimentando, e este, irmão, é maravilhoso. Pode vir um pouquinho mais, irmãos. Pode vir. Tem algumas irmãs descendo ali da galeria. Se eu perguntar, irmãos, para estas pessoas, elas vão me dizer, pastor, Deus é maravilhoso. Se eu, irmãos, pedir para contar a experiência, eu vou dizer, pastor, olha, o caminho é esse. Porque, irmãos, já vivem, já têm experiência com Deus. Obrigado, queridos irmãos, pela decisão de vocês. Um dia, irmãos, quando estivermos no céu, um mongolês vai chegar aqui para o nosso irmão Jefferson e vai dizer, irmão Jefferson, tudo bem? E ele, irmão, vai levar um susto porque o mongolês olhou puxadinho, né? Disse, mas como assim?
E queria te dar um abraço. Mas como assim? Eu nunca fui para a Mongólia. Mas ele vai dizer, mas eu quero te dar um abraço. Porque, irmãos, Ellen White menciona, irmãos, quando nós colocamos nossa oferta, é registrado de seu valor. E também, irmãos, é registrado até onde, irmãos, chegou esse dinheiro. Por isso, irmãos, no céu nós iremos levar cada surpresa. Porque, irmãos, o mongolês vai chegar para dizer, irmão Jefferson, naquele sábado, 2 de julho, você tem colocado a sua oferta. E esse dinheiro chegou até a Mongólia através de Bíblias. Eu estudei a palavra de Deus na minha língua. Agora entreguei minha vida a Cristo Jesus, estou no céu. E eu vi nos registros do céu, que foi o irmão Jefferson que colocou, e Bíblias foram compradas. E agora estou aqui, posso lhe dar um abraço? E aí o irmão Jefferson vai dizer, claro. Irmãos, levaremos cada surpresa. Cada surpresa. Queridos irmãos, pastor, Deus abençoe a sua igreja pela decisão de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir mais fazer um pedido mais para vocês. Qual é o pedido? A partir de agora, coloquem essa oferta, esse percentual no envelope. Tá bom? Coloca no envelope. Não assim na salva, assim. Aliás, né? Não o bilhete assim solto na salva. Coloca no envelope e depois coloca na salva. Tá bom? Registra ali. Coloca no envelope. Tá bom? Para termos ali o registro lá. Tá joia? Então esse é o meu pedido que eu faço para vocês nesta manhã. Irmãos, podemos orar ao Senhor? Querido Pai, louvamos, ó Deus, o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nesta manhã o Senhor nos tem convidado mais uma vez. Em primeiro lugar, ó Deus, para sermos fiéis à tua palavra, para estudarmos mais e mais a Bíblia Sagrada, obedecermos as tuas leis. E com certeza, ó Deus, seremos abençoados ricamente. Em segundo lugar, ó Deus, um convite para sermos fiéis ao Senhor. Fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, no pacto. E fiéis também, ó Deus, em levarmos estes recursos na casa do Senhor, na casa do tesouro. E o terceiro convite do Senhor é para recebermos as tuas bênçãos. Bênçãos dos céus, bênçãos nesta terra, enquanto estivermos nesta terra, e bênçãos também em nossa vida pessoal. As pessoas irão dizer, que pessoa feliz, que família ditosa é essa? Querido Pai, continua abençoando tua igreja neste lugar. Especialmente, ó Deus, eu te peço por estas pessoas que estão aqui à frente. Algumas estão tomando uma decisão mais importante, que a partir de hoje é ter um percentual nas suas ofertas. E temos um outro grupo que já tem experimentado, Senhor. E pela tua graça, a partir de hoje, estão aumentando esse percentual. E eu tenho certeza que o Senhor irá continuar cuidando destas pessoas, abençoando e confiando ainda mais as bênçãos do Senhor na vida destas pessoas. Guarda a tua igreja, guarda, ó Deus, a tua família neste lugar. E em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado mesmo.